A graça e a paz perfeita do nosso Senhor, por Jesus Cristo, seja com todos. Estamos hoje no 12º capítulo do livro de Apocalipse. Temos um evento especial, um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, o seu filho, o dragão e Miguel. Mulher grávida. Lembra de alguém frágil e que precisa de proteção, de cuidados especiais. Então essa mulher, esse grande sinal que apareceu no céu, é de uma mulher que estava grávida, sentindo as dores de parto. E ao contrário do que se espera de uma mulher grávida, essa mulher se mostra poderosa. Por quê? Ela tem um arco com 12 estrelas. Ela está vestida de sol. Ela tem sob os seus pés a lua. É uma mulher poderosa. Ela tem poder e tem controle sobre o universo, sobre os astros. Isso faz essa mulher ter um destaque especial. Ela destaca mais do que o próprio dragão que tem 7 cabeças. É muito comum vocês observarem igrejas, principalmente protestante, pregando e falando que a Igreja Católica fala que essa mulher é a Virgem Maria. Eu tenho alguns estudos aqui e, na verdade, eles não falam que a mulher é a Virgem Maria. Eles só falam que ela também se aplica à figura da mulher. Realmente aplica. Tem um pouco de verdade nisso. Mas a Igreja Católica, ela não defende, tipo assim, é a mulher e pronto. Pelo contrário, na Bíblia de Estudo Católica que eu tenho, ela disse que essa mulher é Israel. Outras pessoas vão dizer que essa mulher é a Igreja. Então fica Virgem Maria, Igreja e Israel. A maioria dos estudiosos vão defender que essa mulher é Israel. O texto diz que a mulher é um grande sinal. E a palavra grande aparece em outras partes. No capítulo 12, versículo 1, é um grande sinal, a mulher. No capítulo 12, versículo 3, é um grande dragão. No capítulo 12, versículo 12, grande ira do dragão. E no capítulo 12, versículo 14, nós vemos 2 grandes asas que foi dada para essa mulher. Então, além de ela estar vestida com os astros, ela ainda ganhou 2 grandes asas. Então, se pensávamos que essa mulher era fraquinha, era desprotegida, nós vamos começar a mudar essa ideia sobre essa mulher vestida de sol. É uma mulher, está grávida, seria indefesa, mas nós vemos que foi dado para ela algumas características poderosas. Em Salmo número 104, versículo 1 e 2, nós vemos Deus com veste de sol. Em Malaquias 4, versículo 2, nós vemos Jesus como o sol da justiça. Em João capítulo 8 e versículo 2, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. João 8 e 12. Em Daniel capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que os que forem sábios resplandecerão. E em Gálatas capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo está falando por alegoria. Ele está falando de Isaac e de Ismael. Ele está falando de Sara e de Isaac. E ele está falando que nós somos filhos da livre. Nós vemos agora um exemplo de mãe, de mulher. Essa mulher está para dar à luz. Nesse momento, como a mulher estava para dar à luz a um bebê, o dragão se posiciona em frente à mulher para comer, para matar o filho da mulher. Embora o dragão tenha feito um esforço tremendo, a criança nasce. Quando a criança nasce,
diz a Bíblia que o menino é tomado para o trono de Deus. Nós vemos que o propósito de Satanás sempre foi exterminar a raiz, a semente da mulher. E isso pode ser verificado a partir de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. A partir daquele momento, entendemos que o objetivo de Satanás foi destruir a semente da mulher, aquela que feriria a sua cabeça. Nós vemos Caim matando Abel, nós vemos Esaú e Jacó em contendas, nós vemos Faraó exterminando todos os bebês que nasciam do sexo masculino. O rei Acasias é assassinado e a sua mãe reivindica o trono e extermina toda a linhagem real, riscando a linhagem real, acabando com a linhagem real. Nós vemos Ramã no livro de Esther, quando ele tenta exterminar os judeus. Nós vemos Herodes mandando matar as crianças no tempo de Jesus, com o intuito que Jesus fosse morto. Nós vemos os escribas e os fariseus tentando armar ciladas contra Jesus, e nós vemos Satanás tentando fazer com que Jesus pulasse por despenhadeiro e morresse. Então a luta de Satanás para impedir que a semente da mulher nascesse foi grande. Mas Jesus nasceu, venceu a morte, venceu Satanás na cruz, e isso é a vitória da igreja. Ainda falando da criança, nós vemos que o nascimento desse bebê na terra, é claro, é um tipo da encarnação de Cristo. A subida, a tomada desse bebê para o trono de Deus é também a ida de Cristo para o céu, quando ele ressuscitou. E quando o texto diz que essa criança, esse varão, há de reger com vara de ferro, nós lembramos do governo milenial de Cristo na terra, onde Cristo será o governo de toda a terra. Com respeito ao dragão, embora exista muita especulação, preferimos ficar com o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, no versículo 9 do capítulo 12, que estamos nele, que esse dragão é a antiga serpente, Satanás. E Satanás significa adversário, acusador. Então, esse dragão que estava nas regiões celestiais, tentando impedir o nascimento de Jesus Cristo, ele é Satanás. Ele é o anticristo? Não, ele não é o anticristo. Esse dragão é Satanás, o falso profeta é a besta que surge da terra, que falaremos no futuro, e o anticristo é a besta que surge do mar. Juntando o dragão com a besta que surge da terra e com a besta que surge do mar, forma a trindade satânica. Então o dragão, que é a antiga serpente, Satanás, dará poder ao falso profeta, que é a besta que surgiu da terra, e a besta que surgiu da terra estará investindo autoridade, fazendo com que as pessoas adorem ao anticristo. Então é isso aí, a trindade satânica. Esse dragão aqui estará dando poder para o falso profeta, e o falso profeta estará levando as pessoas a adorarem o anticristo. O anticristo é político e o falso profeta é religioso. As 7 cabeças do dragão, sabemos que 7 é o número de Deus. Mas, como o dragão tem 7 cabeças, isso fala de plenitude. Então, cabeça entende-se inteligência. Esse dragão será inteligente. Agora,
é claro que ele é um falso inteligente, correto? Os chifres na Bíblia fala de poder, poder bélico. Esse dragão tem 10 chifres. 10 é um número completo, é um total. O 7 é perfeição, o 10 é um número completo, é o número que fecha. Então esse dragão terá muito poder. E as coroas que ele traz, os diademas, isso mostra que ele é uma espécie de soberano. Em Efésios capítulo 6 e versículo 12, nós vemos Satanás como um soberano. E em Mateus, no capítulo 12, versículo 25 ao 26, ele é representado como um rei. Por isso, Satanás traz coroas na sua cabeça. Então ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Só que esse rei aqui é um rei falso, porque o verdadeiro rei é esse bebezinho que nasceu da mulher. No livro de João, no capítulo 9 e versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Em 2 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 14, a Bíblia diz que Satanás ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Então ele pode transfigurar, mas Jesus é a luz do mundo. Em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 15, Jesus é o Rei dos Reis. Em Jó 41 e 34, ele é o rei de todo tipo de animal. Em Isaías 9 e versículo 6, Jesus é o príncipe da paz. Em Efésios capítulo 2 e versículo 2, Satanás é o príncipe das potestades. Em Zacarias capítulo 14, versículo 5, ele é o Senhor Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele é o Deus com D minúsculo deste século. Em Apocalipse capítulo 5 e versículo 5, ele é o leão da tribo de Judá. E em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8, ele está rugindo como um leão. Então Satanás é sempre comparado como um leão. Ele é apenas o rei dos animais, transfigura em anjo de luz, mas Jesus é a luz do mundo, é o rei dos reis, é o príncipe da paz, é o Senhor nosso Deus e o leão da tribo de Judá. Então esse dragão, embora tenha uma aparência assustadora, ele é falso. Então sabemos que a cor do dragão é vermelha. Isso fala de sangue, do rastro de sangue. Ele é parecido também com a cor do segundo cavaleiro do Apocalipse. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Embora nós vemos Satanás muito feio, pintamos ele com rabo, com chifre, mas sabemos que ele se originou do céu. Era um querubim ungido da guarda. No livro de João, capítulo 8 e o versículo 44, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que ele é homicida. Isso pode falar da sua cor vermelha. No capítulo 12, que estamos nele, versículo 9, e 2 Coríntios 4 e 4, nós vemos ele como serpente. E quando fala de serpente, nós vemos com o intuito de enganar, porque a serpente enganou Eva. Então, quando fala de serpente, está falando de astúcia, de enganador. É o que ele é. Em João 16, no versículo 8 ao 11, nós vemos que Satanás já está julgado. Em Lucas 10 e 18, Jesus disse: vi Satanás cair do céu como um raio. Então, pessoal, para resumir isso aqui, a aparência do dragão mostra um poder terreno. O chifre, a coroa, isso mostra poder da terra. A mulher tem poder dos astros. Talvez seja por isso que Josué teve coragem, autoridade
de mandar com que o sol e a lua parassem. Ah, mas o sol parou. Gente, em relação à Terra, o sol parou. Só faz esse tipo de pergunta pessoas que matou aula. Nós sabemos que uma coisa move em relação à outra, a lei da inércia. Se a Terra parou, então o Sol ficou parado em relação a ela. Pronto. Uma mulher frágil, fraca, para dar luz a um bebê. Nós vemos hoje Israel, uma nação pequena, cercada de inimigo, no meio de um terreno infértil. Eles conseguem se manter. É um país que consegue prêmios no mundo todo. Os maiores cientistas. É um país com alta tecnologia. E foi fundado em 1948. Mesmo sendo novo, mesmo não tendo muito recurso, ele ainda está influenciando o mundo todo. Até a calça jeans que você veste é criada por um judeu. Eles têm tecnologia que revoluciona todo mundo. Israel só não destaca mais nos meios de comunicação porque eles são comprados pelos países antissemitas que patrocinam o meio de comunicação com petróleo. Senão, você veria muita informação sobre Israel. Quando o dragão perde a batalha, o filho nasceu, ele persegue a mulher foge para o deserto. Deserto é lugar de proteção de Deus. Deserto é lugar de tratamento. Deserto é lugar de purificação, onde Deus leva a pessoa para ela ter um encontro com ele. Lá no deserto, essa mulher será protegida e alimentada. Miguel, por fim, o príncipe, o arcanjo, ele vence Satanás. Satanás ser lançado na terra. Isso fala que a partir desse momento ele já não está mais nas regiões celestiais, como em Efésios 6 e o versículo 10 em diante, que nós vemos que ele está nas regiões celestiais. Não vai ter mais lugar para ele. Ele vai ser lançado na terra. Ele não conseguiu impedir que o filho da mulher nascesse. Ele não conseguiu vencer a mulher, mesmo ele abrindo a sua boca e saindo um rio. Isso fala da ira que ele tinha da mulher. Mas a terra protege a mulher. A terra abriu a sua boca e engoliu a água para que não matasse a mulher, que não tragasse a mulher. Como ele perdeu para a mulher e perdeu para o filho varão que nasceu, que vai reger as nações com vara de ferro, então ele vai fazer guerra contra a semente da mulher. Isso aqui fala dos remanescentes, dos que estiverem se convertido no período da grande tribulação. Essa mulher será protegida por um período de 1260 dias. Entende-se que é a segunda parte da tribulação, que é de 3 anos e meio cada parte. Na primeira parte, nós vimos que as duas testemunhas profetizaram por um período de 1260 dias. Talvez seja na primeira parte da tribulação. Agora, nós vemos a mulher também sendo protegida pelo restante do período, a metade da semana de Daniel. E com respeito às asas que a mulher ganhou, nós vemos uma referência em Êxodo capítulo 19, versículo 4, que diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. A coroa na cabeça da mulher com as 12 estrelas fala das 12 tribos de Israel. Isso aqui também lembra do sonho de José, quando ele via o sol, a lua e as estrelas. Então a teoria mais aceita é a mulher Israel, o menino é Jesus, o dragão é Satanás. Deus abençoe você, um grande abraço, até o próximo vídeo.